Tá tranquilo. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos Boa noite. bem-vindos. Esperamos que tenham Boa noite. passado aí um final de semana maravilhoso. Aguardar aquele nosso minutinho de sempre aí pro pessoal ir entrando, pra gente começar. A gente já vai pedindo, por favor, a todos aí para ir postando aí as dúvidas que tenham, qualquer, seja ela qual for, por mais simples ou mais difícil que seja, pode ir colocando para a gente já ir começando aí essa mesa aí de perguntas e respostas, que na verdade é como a gente estava conversando nós quatro agora há pouco aqui, é um bate-papo mesmo, é para falar sobre a doutrina, falar sobre as passagens ou até mesmo histórias que a gente já vivenciou ou que já leu em um livro aí e usar como exemplos de vida, né, para que a gente possa tirar alguma coisa de aprendizado e que possa passar esse aprendizado para as pessoas também que estão precisando, né? Eu dei uma gaguejada aqui porque entrou uma pessoa aqui que me surpreendeu, né? O marido veio ver a esposa falar hoje, que milagre que é esse. Então vamos lá. Dou a palavra a todos aí para dar boas-vindas pro pessoal. A gente pode começar com o Sérgio, depois a Márcia, depois a Priscila e vamos aí às perguntas. Pedimos aí mais uma vez pro pessoal, vamos mandar a pergunta e aproveitar a oportunidade de tirar as dúvidas que nós temos, né? Isso é importante. Então, boa noite a todos. Estamos aqui numa ligação, né, de Urbis, né? Boituva, São Paulo, Boituva, para discutir temas evangélicos do dia de hoje. Nós temos alguma ideia do que vamos falar, mas vamos nos basear um pouco nas primeiras perguntas que chegarem, né? Já estão chegando alguma, Yuri? Tem uma aqui já. Tem, já. Então agora a Marcinha e a Priscila vão se apresentar e desejar a boa noite a todos. Boa noite a todos. Quem não me conhece, meu nome é Márcia Lamberti, faço parte da Fraternidade Espírita Mensageiros da Paz de São Paulo e com muita honra, muito prazer, vou estar aqui hoje conversando junto com o Sérgio, com a Priscila e com o Yuri, com aquelas pessoas que estão nos assistindo. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Eu sou Priscila Galdino de Boituva, da Fraternidade aqui em Boituva. Também tenho a honra, o prazer de estar com esclarecermos aí nesse bate-papo gostoso, descontraído e seguir aí em frente. Vamos que vamos. É isso aí. Então, podemos iniciar, Sérgio, com a primeira pergunta? Não tenha dúvida. Vamos Não era lá. bom fazer uma prece antes, Yuri? Ah, verdade. Pode ser, vocês que mandam aí hoje. Eu falo que eu sou só o técnico de câmera aqui. Bom, então vamos fazer uma prece, sem dúvida. Marcinha, faça a prece. Tá bom. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, e a amiga Mãe Maior Maria de Nazaré, que nós sejamos hoje instrumentos fiéis e dignos da nossa fraternidade, dando as respostas, recebendo as intuições, que os amigos da espiritualidade encontrem os recursos necessários para nos intuir da melhor forma possível. Que sejamos abertos, que sejamos fiéis, que sejamos dignos e honrados da nossa fraternidade. Que assim seja, em nome de Deus, Cristo e caridade. Podemos iniciar então? Vamos lá. Sim. A Mari, ela pergunta: como funciona a atuação de um banho de defesa para nos defender? Vamos lá, Márcia. Vamos deixar as meninas responderem em primeiro lugar aí. Ou Priscila, se preferir. Tanto faz. Não, pode ser a Márcia. Bom, o banho de defesa, ele funciona como uma descarga de energia, né? Cada planta que a gente coloca no banho de defesa, ele tem uma propriedade
E essa propriedade faz com que haja essa troca energética, né? Tirando aquilo que está negativo, energias negativas, com a atuação da água, né? Do nosso corpo e permitindo, né, que as ervas que são de energia positiva possam trazer essas energias positivas para o nosso corpo. E isso nos protege, né, formando assim um campo energético que nos protege de tudo aquilo que vier de ser negativo. É óbvio que com os nossos pensamentos do dia a dia, a gente acaba precisando tomar mais de uma vez o banho de defesa, né? Todo dia. Mas, na realidade, a função do banho de defesa é essa. Cada erva tem uma propriedade, por isso que existem algumas ervas que são utilizadas no banho de defesa, e essas ervas é que propiciam a defesa do nosso organismo, limpando o que está ruim e, né, formando um campo energético aí para as coisas boas. Sim, e precisamos também prestar atenção, né? Não é só as ervas, o nosso pensamento, o nosso sentimento, junto com esse banho, para poder fazer essa energização, né? Que é mais os índios, né? Os nossos ancestrais índios queridos, que faziam isso. As pessoas hoje em dia, eu percebo que isso está muito distante hoje em dia. Os meus bisavós, os meus avós faziam esses banhos, eu faço até hoje, que é muito bom. Mas as pessoas não acreditam muito nesses banhos hoje em dia. E eu sempre estou recomendando esses banhos. Então, procurando trazer das ervas, dos banhos milenares, que é incluído tantos como os índios, nossos ancestrais, os chineses, né, Yuri? O que a é muito bom. tradição africana também, né? Africana, muito bom. Bem lembrado. E o interessante é que a maioria das pessoas acredita no chá, né? Na infusão do chá, mas não acredita no banho de defesa. No banho. Então não tem muita lógica. Mas enfim. Quem sabe conseguimos resgatar com os nossos filhos, transmitindo isso aos nossos filhos, conseguimos resgatar de alguma forma, né, essa tradição. Sem dúvida. Tirando até uma dúvida minha aí em cima desse tema, obviamente que vocês falam que tem várias ervas aí. Vocês poderiam indicar para o pessoal que está assistindo quais são os tipos de ervas, se é aconselhável fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, 2 meses, como é que funcionaria isso? Quer falar, Sérgio? Não, falar a verdade, eu nem me lembro de todas as ervas que vão. Tá bom, eu fiz uma postagem há pouco tempo sobre o banho de defesa lá no nosso grupo. As ervas que normalmente se usam é a arruda guiné, o alecrim, a folha de fumo fresca, né? O sal grosso. São essas as indicações que a gente habitualmente faz. Agora, quanto à assiduidade disso, depende muito da pessoa estar começando, né, a tomar banho de defesa e começando a doutrinar o seu pensamento. Se ela está começando, seria ideal uma vez por semana, e sempre do pescoço para baixo. E se ela não está começando, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês. Sim. É isso. Bom, o que eu A rosa queria branca colocar... também é muito bom. O quê? Sim. A rosa branca, muito bom. Aí a rosa branca, tem várias coisas. Sal, mas tem um monte de outras aqui. Mas o que eu me lembro de uma tradição muito interessante é que, num ambiente muito conturbado, os bebês, inclusive no primeiro ou segundo ano de vida, precisariam tomar um banho especial de acordo com algumas tradições africanas, índias, etc. Então, eu me recordo muito bem que em alguns casos era indicado o ovo, né? Pegava-se o ovo e dava-se um banho da criança, o ovo dissolvido em água morna. Até hoje eu não sei direito o porquê, mas eu me lembro dessa tradição, que alguns lugares ainda tem. É uma curiosidade. Tá Chá de aprendendo. picão. Chá de picão para os recém-nascidos. Muito bom.
Não conhece, Márcia? Né? Nossa, Não, aqui meus recém-nascidos têm mais de 30 anos, então que a gente faz bastante. Até aproveitando essa questão que a gente está falando de ervas, de banho, de tudo, o que a gente poderia estar passando para o pessoal em relação à defumação de casa, de proteção, esses tipos de coisas? O que a gente poderia estar passando? Vocês também fazem defumação aí, Priscila? Com certeza. Então explica para nós como é que você faz aí as coisas. Então, é até bom que o Sony fez até um incensário pra gente, né, Yuri? Vem aqui, foi mensageiros inteiro praticamente. E nós fazemos, tem como que chama, aquele pó, né? Isso. As ervas, né? Isso. as ervas. As ervas. A gente queima o carvão até ficar em brasa. A gente põe dentro. Pode ser uma latinha ou um incensário. Põe lá o carvão em brasa. Põe essas ervas e vai passando pela casa. Eu sempre vou mentalizando, né? Pedindo para os nossos ancestrais, né? Para os amigos africanos, para os índios, para toda essa corrente abençoada de Jesus, fazendo sempre o meu Pai Nosso, e lá no canto pedindo, né, para auxiliarem aqueles, fazer a limpeza, auxiliar, e a casa fica um espetáculo. Nossa, é leve. Aqui em casa todo mundo já está até acostumado. Quando não faz, você vai fazer defumação? É muito bom. É muito bom. Até lembrando que não é só as outras religiões também utilizam disso, né? Se a gente for olhar desde o budismo, Eu quando era católica, eu já tinha essa tradição de fazer, sempre gostei de incenso. Só que a gente comprava aqueles quadradinhos e colocava no canto das casas. Até o padre, eu sempre costumo falar, gente, não é coisa de outro mundo. O padre usa o incensário, o defumador. Tem os budistas, né, candomblé, qual que são todos? Até me fugiu. Umbanda. Sabe? Os evangélicos têm algumas bases que fazem. E é sensacional. É limpeza, coisas que os nossos ancestrais faziam, os índios, os africanos, os chineses, exato, né, os hindus. Aqui em São Paulo é muito interessante realmente que o Yuri lembrou de outras religiões. Nós temos a missa no Mosteiro de São Bento, né, onde os incensários são usados e o canto gregoriano também. Uma cerimônia, lindo. Aliás, muito bonita. Muito bonita. É isso aí, vamos lá então. A Mari, ela mandou mais uma pergunta aqui. O irmão Braulio já nos falou da possibilidade de fazermos a renovação de nossas células. Como podemos fazer isso? A renovação? Das células. Das células. Vamos lá. Quer falar alguma coisa, Marcinha? Eu achei interessante porque está seguindo uma linha, né? A gente fez a limpeza do corpo com o banho de defesa, a limpeza do ambiente com a defumação, né? E agora a gente vai falar da limpeza do corpo, né? Das células através da renovação do próprio pensamento. Serginho, beleza. Priscila, vai falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que é tudo a questão da vibração mesmo, né? Vem a sequência corpo, ambiente e pensamento. O corpo nós precisamos cuidar através da alimentação, né? Alimentação sadia, exercícios, porque nós vivemos numa sociedade onde pouco se anda, né? Nós somos sai de carro, levanta, toma um café, entra no carro, vai para o escritório, trabalha sentado, pega o carro, volta, fica 2 horas no trânsito aqui em São Paulo para chegar em casa, fora da pandemia, evidentemente. E continua sentado vendo televisão. Então, há uma série de coisas que devem ser feitas, né? Mas há sucos muito interessantes que o pessoal aí vamos dizer, de uma linha mais vegetariana prescreve
E os fitness. Sucos interessantes. Os detox. A detox, não queria falar, mas é por aí, né? E também os nossos pensamentos, como falou a Marcinha, são imprescindíveis, né? Pegando até uma brecha e fazendo uma analogia com o carro que o Sérgio acabou de falar, da mesma forma que você cuida do teu carro, conserva para você se locomover com ele, cuide também da máquina que você usa hoje nessa existência sua, né? Para que ela funcione direitinho e vai te ajudar. É a ferramenta do nosso espírito, né? As pessoas, elas estão acostumadas a cuidar de máquinas, né? Igual o Will falou, um computador, um carro, uma moto. E a sua máquina? Exato. Ninguém lembra de cuidar da sua máquina. Só lembra da máquina quando começa a pifar. Aí quando surge a diabetes, colesterol. Pura verdade. As doencinhas básicas que começam a aparecer. Aí lembra da maquininha e começa a tentar correr atrás do prejuízo gasto, né? É verdade. A Bruna, ela mandou mais 2 perguntas aqui, mas que a gente já respondeu, que é o tempo certo de fazer o banho, né, de defesa, e se as crianças podem fazer esse banho também. A gente falou dos bebês. Eu acredito que sim, né, Márcia? Pode fazer. Pode, né? Pode, Marcinha. Desde que... Do pescoço para baixo. Sempre do pescoço para baixo. E as crianças com menos frequência, não precisa ser tão, né, Márcia, 15 dias, ou toda semana, com menos frequência. Uma vez por mês tá bom. Uma vez por mês tá bom, porque a gente tem que pensar que a criança, ela não tem todos os desafios e as preocupações do dia a dia, que é o que atrai muito miasma, né, para o nosso corpo. A gente mesmo é responsável, né, por tudo aquilo que nos segue. Então, as crianças não são assim, né? O pensamento delas ainda é puro, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Uma vez por mês, acho que está de bom tamanho. Mas é bom, sempre é bom. Sempre é bom. Vamos lá, a Márcia, ela pergunta: nesses tempos complicados, às vezes nos sentimos perdidos, nervosos, etc. Uma forma de combater isso é mantendo nossos chakras atuantes de forma correta. Há alguma forma de alinhar nossos chakras em casa sem auxílio de um médium passista? Alguém quer falar? Posso falar. Gente, no intervalo a gente comentava sobre a força do Evangelho. Acontece que todo mundo esquece. Não tem remédio melhor para alinhar chakras, não tem remédio melhor para renovação celular, não tem remédio melhor para o reequilíbrio mental, espiritual, físico da pessoa do que você se apoiar no Evangelho. Lá você tem todas, né, como se fosse uma receita, você tem todos os remédios para todas as situações na vida. E agora, nessa situação, como disse a nossa amiga, né, minha xará, em que nós estamos vivendo esse caos, não tem coisa melhor para realinhar o chakra, você não estando numa casa de oração, que é o caminho mais rápido, né? É você fazer esse trabalho mental de estudo do Evangelho. Não importa se é o Evangelho segundo o Espiritismo, se é a Bíblia, seja lá qual for a sua religião, desde que você consiga se basear, né, nas coisas do bem, nas coisas do amar ao próximo como a si mesmo, na caridade, né? Fora da caridade não existe. Então, quer dizer, essas atitudes positivas vão realmente fazer todo o bem e seus chakras vão realinhando porque você muda o seu tom vibratório. Então, a mudança de chakra, o realinhamento de chakra nada mais é do que você colocar em linha toda a vibração do seu corpo. É isso. Sim, eu posso falar como... Eu sou reikiana. Então, eu sempre recomendo, gente, senta, leia o Evangelho, abre o Evangelho, lê, acalme-se e feche os olhos e vá fazendo a sua prece. Converse internamente com Deus. Ali começa o realinhamento, sabe? Então, façam isso. É como a gente até comentou, como a Márcia estava falando, o Evangelho, ele é maravilhoso, não importa qual religião. Bíblia, acho que é a Bíblia e o Evangelho que tem Torá, Torá,
que for, leia aquela passagem, feche os seus olhos, medite, reflita sobre o que foi lido, que você consegue se realinhar. E tome evangelho a máxima das vezes que for possível, né, Marcia? Né, Sérgio? Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Eu achei interessante que na fala de vocês aí me veio uma lembrança que eu já presenciei muitas vezes isso. Inclusive dentro da própria fraternidade que eu estou há pouco tempo. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou passando por uma dificuldade tão grande, eu vou ligar para o fulano orar para mim. E aí eu fui aprendendo com o tempo, dentro da fraternidade, que na verdade não é que a oração da pessoa é mais poderosa que a sua oração ou algo do gênero. Está na hora de reconhecer que a pessoa talvez tenha um pouco mais de fé do que você, né? Porque se você tiver a sua fé, você tiver na sua firmeza, você pegar o teu evangelho e de verdade conversar com Deus ali com o teu coração, você vai conseguir se linkar, você vai conseguir se ligar a Deus, você vai conseguir, como fala, né? Pedes que você receberá. Sabendo pedir adequadamente, sabendo fazer de uma forma correta e com uma fé de verdade, você vai receber a ajuda que você precisar, seja ela qual for. Então, é muito interessante isso. Desculpe, fala você. Não, eu quero falar, não terceirize aquilo que você próprio pode fazer. As pessoas têm a mania, ore por mim, reze por mim. Por que não você não orar por você? Você não rezar por você? Pedindo por você, intercedendo por você. As pessoas ainda têm essa mania de terceirizar o que necessita. Eu vejo muito isso. Ore por mim. Eu só olho assim, pode deixar, a gente ora, mas ore por mim. Olha, vai lá no centro hoje e reza por mim. Quer dizer, nem no centro o cara vai, né? Nem no templo religioso ele vai. Ele pede, né? Justamente. Eu já escutei isso. Você já escutou também? Já. E tem também o evangelho, é claro, né? Batei e abre-ser-vos-á. Pedi e recebereis. Mas precisa ter uma certa constância, né? Não é chegar e ficar fazendo uma precinha. Não. Precisa ter uma constância para ir treinando o pensamento nisso. E vamos deixar claro também que não é você ir lá, para deixar bem claro, pelo amor de Deus, não é piada não. Tem gente que vai lá pedir para ganhar na cena. Eu não vejo que, pelo menos para mim, não é o caminho esse daí, né? Não é. Bom, eu nem vou comentar isso. Eu já vi tantos absurdos que... Então vamos lá. O Cunha, ele pergunta, devido à dificuldade de achar as ervas para fazer, pelo que eu entendi aqui, as defumações, tá? Peraí, vou começar de novo. Devido à dificuldade de achar muitas ervas, se utiliza muito aqueles incensos, tem a mesma força que o banho, o incenso do ambiente? É a mesma coisa que o banho de defesa ou não? Não, diferente. É diferente. É aquele pequeno. Não, é diferente. O incenso, pelo que eu estou entendendo, que ele está falando de duas coisas paralelas, que é o incenso, que é no ambiente, né, e o banho de defesa. O banho de defesa, ele vai limpar você. E o do ambiente vai limpar o ambiente, são coisas diferentes. Você pode só tomar seu banho de defesa e não fazer defumação. O ambiente vai continuar, né, com os miasmas, com os maus pensamentos, com aquelas figuras, né, formas, pensamentos do dia a dia. E o seu corpo não, mas é o que eu falei. De repente você vai ter que tomar mais de um banho por dia de defesa. É interessante, né? Isso, viu? Essa pergunta aí de encontrar as ervas. Eu não sei lá em Boituva, em São Paulo, as feiras livres tem. Eu fiz uma pesquisa nas feiras livres aqui em volta, tem. Aliás, o pessoal sabe até preparar, ele já faz o feixe certo. É só colocar para ferver. Aqui tem um também. Aqui, qualquer um que você sabe, você fala assim, eu tô com não sei o quê. Toma banho disso, toma banho daquilo. Aqui é super normal também. Se acha na feira, se acha
na lojinha de ervas, sempre tem. Não é difícil de encontrar, não. Vamos lá. Sônia, a Sônia está perguntando do banho de defesa, é do pescoço para baixo, tá, Sônia? Não é na cabeça, não. Isso. Vamos ver aqui. A Mara, ela pergunta, antigamente costumava-se colocar sal grosso numa bacia com água atrás da forma. Essa é realmente uma boa forma de proteção? Bom, eu não sei se o sal grosso, só ele de trás da porta funciona, sinceramente. Antigamente fazia isso, viu, Sérgio? Mas é uma tradição, muita gente faz, né? Ainda faz. Sim, aqui a gente costuma, né? Uma bacia, pega-se um copo de água, não precisa ser necessariamente atrás da porta. Põe sal grosso ou sal fino mesmo e deixa um tempo. E conforme ele vai secando, diz que puxa os miasmas, o que não é legal. Aqui ainda tem esse costume de se fazer, sim. Eu acho que a Mara deve ser da minha época, porque na minha época era bacia mesmo, com sal grosso atrás da porta, porque vedava a porta para a entrada de maus fluidos, de maus elementos, né, do plano espiritual, etc. Sim. É interessante, é como nós falamos, né, Sérgio, é uma tradição. Não sei qual é a efetividade disso, mas a fé remove montanhas, né? Então. Isso. Sempre. O Osmir chegou agora aqui, ele pergunta assim, que ele conheceu uma pessoa que desencarnou aos 96 anos por ser vegetariano. Isso é real? Eu não sei se Pode tem. acontecer. A longevidade é uma questão muitas vezes genética, né? Nós encontramos longevos aí que fumam. Outro dia saiu no jornal um casal aí entre 85 e 90 anos, os dois fumavam, os dois pegaram o vírus aí, o novo vírus, foram juntos para o hospital, de cama ao lado, fizeram todo o tratamento, sararam, voltaram para casa. Tem gente que vai até os 100 anos fumando, pitando, como eles dizem, Bebendo, comendo carne de porco, tem muita coisa de genética. Genética é relativo, né? Tem que ficar um pouco mais tempo aqui, tem que aprender um pouco mais. Não sabemos. Certo. Às vezes aquele que durou pouco, às vezes era completamente saudável e... Eu acho que a pergunta do Osmir deve estar se referindo à falta da proteína animal, né? Sim, acho que Ele é deve. vegetariano, né? Ele colocou Não, mas tem gente como que vai até vegetariano. lá comendo uns berros, comendo carninha de porco todo dia, o torresminho, sabe? É interessante que, se não me engano, foi Napoleão que falou a seguinte frase: enquanto eu for útil a Deus, eu viverei. Quando eu não mais for útil a Deus, uma mosca me matará. Se não me engano, foi ele. Eu não tenho certeza se foi ele, mas eu já li isso em algum lugar. É interessante e faz sentido. Isso, né? É muito relativo. Às vezes aquele que é totalmente, igual o Sérgio falou, às vezes é totalmente saudável, né? Tem as proteínas das verduras, dos legumes, dura pouco. E aqui, igual o Sérgio falou, é aquele que totalmente bebe lá seu vinho, come sua carne, seu churrasco, fuma, dura 90 e tantos anos. Eu acho que entra nessa questão dessa frase bem que o Sérgio falou mesmo. O Divaldo, ele descreve num dos livros dele um caso muito interessante. Ele descreve uma planificação de espíritos muito endividados que nasceriam como gêmeos, porque ambos fizeram coisas excepcionalmente, vamos dizer assim, prejudiciais à comunidade, e um espírito feminino altamente qualificado, né, de esferas superiores, ligados a eles, se encarnaria como mãe, né, receberia essas duas crianças que nasceriam com sérios problemas, vamos dizer assim, corporais, somáticos, mas desencarnaria logo depois.
porque eles teriam de passar, esses espíritos que estavam ligados a ela emocionalmente, um espírito masculino e outro feminino, através das encarnações, porque esses espíritos teriam de passar não só por serem idiotas e deformados fisicamente, mas também órfãos. Olha que tipo de provação, ou de resgate. E ela desencarnaria logo depois, mas daria a oportunidade para eles nascerem sem grandes problemas. Certo. É isso. Vamos lá para a próxima. O Osmir está pedindo que seja corrigido a respeito do banho de defesa, que o irmão Cavalcante ensinou, que é de corpo inteiro, não é só do ombro para baixo, é desde a cabeça. Isso é verdade. Corpo inteiro, eu estava esperando uma oportunidade para falar isso, é verdade. Seja criança, eu me lembro dessas comunicações. Seja criança ou adulto, inclusive ele fala que desde bebê pode estar dando esses banhos. Eu vou fazer, eu não faço, é da cabeça do pescoço para baixo, então é uma nova orientação, acho ótimo. Não, essa eu aprendi da cabeça para baixo. muito bom. Aprender mais. Sim. Bom saber. Vamos lá. Acreditar, porque você precisa... Onde é que um obsessor coloca chips? Na cabeça. Precisa fazer banho de defesa da cabeça. Perfeito. Eu, quando faço sal grosso, eu passo da cabeça. O sal grosso eu jogo da cabeça para baixo. Mas tudo bem, é ótimo, né? A correção sempre é ótima. Essa eu não sabia também, mais um aprendizado aí. O Olair, ele pergunta, por que não podemos aplicar passes em outras pessoas fora da casa de oração? Principalmente se a outra pessoa estiver sendo obsediada. Já respondeu. Fala, Priscila. Detalhe isso daí, né? Gente, é justamente por isso. Se a pessoa está sendo obsidiada, como que eu vou aplicar um passe sem o suporte de uma casa espírita? Né? Sem o suporte daquela casa de oração? Eu posso, nessa transmissão de fluidos que é o passe, o que vai acontecer? Esse obsessor vai se ligar a quem? Pode se ligar a mim, que apliquei o passe nessa criatura, ela vai ficar bem e ele vai atrás de quem? Da pessoa que deu esse passe, que aplicou esse passe. Aí é que eu falo assim, quando já acontece de muitas vezes sermos autorizados, sim, como já aconteceu comigo, de ir em tal lugar, eu faço para ser autorizada e ir aplicar o passe na pessoa, mas eu estou tendo aquele suporte que eu teria na casa de oração, né? Então, o que acontece? Temos que ter muito cuidado, não devemos sair aplicando passe à torta e direita. O meu passe é muito bom. Eu tenho passe de cura na casa de oração. Gente, nós temos sempre o auxílio dos nossos amigos espirituais. O passe, a fluidoterapia é através desses amigos espirituais, né? Nós estamos ali e eles estão nos auxiliando. Eles fazem, eu sempre brinco, quem faz todo o serviço são eles, que estão ali fluidificando aquela criatura. Então devemos nos atentar, não sair aplicando a fluidoterapia, dando passe nas pessoas, por causa do suporte. Porque podemos estar atraindo esses irmãos para o nosso lado e levando eles para dentro dos nossos lares. Devemos nos atentar muito, porque na casa de oração temos sempre esse suporte. Mais alguma coisa, Sérgio, Márcia, acrescentar? Me corrige num pensamento meu, Sérgio, porque na verdade, assim, além de ter todo esse suporte dentro da casa de oração, também pelo que eu entendo, nós somos utilizados pelos espíritos para poder passar essa energia e dar esse passe nas pessoas. Tá correto ou não? Também. Tá correto. Então, às vezes, como é que você vai fazer isso em um lugar que às vezes você não está acompanhado de uma entidade que esteja apta a fazer isso junto com você, né? É verdade. Justamente. Somos sempre auxiliados pela espiritualidade.
Bom, tá aqui, Dona Corina, já corrigi lá em cima a questão do banho. Subindo aqui. Pera aí, gente, que eu tenho que um olho no peixe, outro no gato aqui, que o negócio não é fácil. O Tiago, ele pergunta: como é o olhar do Espiritismo sobre a juventude de hoje, sem objetivos e valores? A base familiar vem como? Como está essa base familiar? Por que ele não está tendo esse suporte? Né? Eu penso assim, eu acho, bom, esse é um pensamento meu, eles vão me corrigir se eu estiver errada. Para os jovens estarem na situação que estão hoje, desligados da espiritualidade, do evangelho de Deus e de Jesus, como está a base familiar? Eu sou evangelizadora, então eu bato muito nessa tecla. Como está sendo o suporte dessa criança, dessa criatura, desde o seu crescimento, o seu desenvolvimento? Está tendo uma base dentro de casa? Está se lendo o evangelho? Está se falando de Deus? Está orientando? Por isso esse desregramento todo, porque eles acham que o adolescente, quando eles chegam em uma certa idade, agora é por conta deles, eles vão procurar o que eles querem. Mas ele teve o suporte lá atrás para ele saber o que é certo e o que é errado? Ele teve o suporte para caminhar com seus próprios pés, ou a hora que ele sair para fora é tudo lindo e maravilhoso? É isso que a orientação dos pais, esse suporte, essa base religiosa, eu acho muito importante. Tem que ter, porque se não tem, como ele saberá andar no caminho certo? Tudo bem, nós, cada um é uma pessoa, cada um é um ser, cada um tem a sua essência, mas nós, como os pais, somos responsáveis por eles. Então temos que plantar a sementinha do que é certo, do que é errado, de Deus, de Jesus, de uma religiosidade. Não importa a religião, a religiosidade tem que estar dentro do ser, desde pequeno. Eu tenho aqui em casa, eu tenho um de 18 e um de 7. Sentamos à mesa, fazemos o evangelho. O de 18, ele senta comigo e conversa, assim, abertamente. Olha, mãe, que não tem essas coisas, não tem uma base, isso é sensacional. E o meu pequeno está indo para o mesmo caminho. É igual eu falo para ele, você sabe o caminho, depende de você agora. Mas eu estou sempre supervisionando. Gente, eu supervisiono ali, ó. Eu sou... Tem uma... Eu falo que eles vão ter 50 anos e eu vou estar ali. Tem um exemplo até... Na verdade não é exemplo, me veio na cabeça. Eu vi uma reportagem um tempo atrás, não faz muito tempo não. Se eu não me engano foi de um gorila ou de um macaco, alguma coisa assim, que vivia junto com uma família de ser humano. E depois de um tempo esse macaco só andava com os 2 pés. Ele não agia mais como macaco, ele agia... Eu li esse artigo também. Ele agia como um ser humano, ou seja, pai e mãe... Mas já andava bípede. É o exemplo. Então a criança segue o que o pai e a mãe passa. Então se você tiver e encaminhar adequadamente, você vai dar a opção dessa pessoa de escolher o caminho correto. Agora, também a gente não pode falar assim... não pode impor. Sim, os jovens, por exemplo, estão sem um norte, como é que você quer que a pessoa aprenda a andar se você não ensina? Né? Ninguém vai aprender, vai sair escrevendo se não tiver um professor que ensine. E por aí vai, né? Falar alguma coisa, Marcinha? Eu fico sempre pensando no choque, né? Porque a gente vive num mundo protegido, né? E a gente protege os nossos filhos no nosso mundo. Só que eles vão para a rua, eles vão viver aí fora, o homem no mundo. Sim. E eles vão ver um mundo que não é o mundo das orações do Evangelho e do Evangelho no lar, sabe? Eles vão ver um mundo aí fora completamente diferente. Eles vão ver um mundo tecnológico, eles vão ver um mundo onde a ciência e onde o avanço, né? Onde a inteligência prima acima dos outros valores. Então, é um choque. Como que você consegue, eu entendo a pergunta do Tiago, como é que você consegue, o espiritismo, no caso, né,
enxergar essa juventude que está aí, né, fora dos padrões, né, da religião ou da religiosidade, vivendo no mundo de hoje. E o mundo de hoje não tem regras. Né? Esse é que é o detalhe. E os valores são diferentes daqueles que você tem em casa. Como que você faz? Como é que o espiritismo encara isso? O espiritismo encara isso de uma maneira muito simples. Tem um ditado antigo que diz o seguinte: é de pequeno que se torce o pepino. Justamente. Não é? Então essas sementes precisam ser colocadas. Na minha atividade junto com jovens e pais desesperados para ver o que fazem com os filhos, né? Aliás, alguns filhos, vocês não podem não acreditar, eles precisam sair do país, precisam sair de casa para se livrar de determinados ambientes que os sufocam. É interessante isso, não é só fora, dentro de casa também. Então, o que eu vejo, então eu vou dizer da minha experiência, que o pessoal vai me procurar, porque eu sou espírita, sou médico, e espíritas me procuram, falam, meu filho agora está usando drogas, meu filho quer se matar. Falei, bom, e como é que foi a coisa com você? Olha, não levava as crianças nas aulas de moral cristã, no antigo catecismo, de jeito nenhum, não faziam preces, não exemplificavam, né? Não deram uma educação básica para o filho, porque isso permanece. Rui Barbosa já dizia isso. É necessário. Ele tem lá a oração aos moços dele, que ninguém lê atualmente, mas a oração do moço é um calhamaço, onde ele coloca direitinho como é que deve ser a educação, entende? Dessas pessoas, desses advogados, que ele falou isso para um grupo de advogados que estava se formando. Então, há necessidade da base religiosa. Isso é a função básica dos pais. Se o cara não seguir, azar do cara, né? Azar do filho. Mas os pais estão com a consciência limpa. Eles não podem se sentir culpados. Eu não fiz isso. Veja bem, crianças espíritas, elas não nascem no espiritismo dentro de casais espíritas à toa. É porque elas têm alguma coisa a fazer. E essas obsessões que acontecem, o uso dessas drogas, queimam as filigranas cerebrais, entendeu? E o cara se torna um inútil. É aquele cara aparentemente inteligente que não arruma emprego, não consegue ganhar dinheiro e não faz nada, entendeu? Aliás, não sabe nem lidar com a herança. Né? Há muita gente que fala assim, não, eu vou vender tal coisa porque meus filhos não vão poder sustentar o que eu vou deixar para eles. São incapazes de uma série de coisas, inclusive de sobreviver sem o auxílio dos pais, com 40 e tantos anos, aguardando o quê? Vivendo de mesada. É incrível, mas isso é uma realidade. Então, a nossa função de pai e mãe qual é? Educar. Não quer seguir? Aí. Tudo bem, não é problema. Depois dos 18 anos não tem mais nada a ver com isso. Não é? O cara que se vire, pô. Então precisamos tomar cuidado. É isso que eu queria falar. Eu gostaria muito de que essas pessoas, esses rapazes, né, viessem, né, para um centro, para conhecer por curiosidade. Eu acho que o centro tem que se reinventar de vez em quando, né, dançar conforme avança. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, temos feito essas últimas semanas. E provavelmente aquele que não vai no centro, ele está assistindo a live, ou alguém vai indicar a live para ele, ele vai ouvir a gente falar. Então eu acho que existem formas da gente alcançar esses jovens que a família não conseguiu intervir na formação ou no seu comportamento futuro, sabe? Então eu acho que a gente precisa realmente repensar tudo isso. Não só o espiritismo, né? Os evangélicos. Qualquer religião. O evangélico, então, você pode ver que grandes músicos saíram das igrejas evangélicas, grandes evangélicos. Cantores, né? Vários cantores, né? O judaísmo, por exemplo, produziu violinistas e organistas excepcionais, né?
porque eles cultivam, né? Cultivar a música é uma coisa que o brasileiro não faz muito, mas é importante. Infelizmente, Ok. Deixa eu me achar aqui agora que estava rolando as perguntas quando vocês falavam aí. Teve um comentário, só vou ser breve que a gente já está no finalzinho aqui e eu tenho que fazer algumas correções que eu vi aqui para baixo. A Rosângela fez um comentário assim: todos viemos com data para voltar. Essa é a minha opinião. Cumpriu a missão, volta para a pátria espiritual. Eu concordo em partes. Yuri, você está travando. Tá dando para escutar agora? Para mim tá. Tá. Para mim tá normal. Eu concordo Pra em mim partes. também. Realmente, a gente vem para cá para fazer a nossa evolução e tudo mais. Mas não é simplesmente cumpriu, volta. E se você tem um percalço no meio do caminho? E se você acaba levando um tiro na rua que não era... Porque eu não acredito que ninguém venha para cá para levar um tiro e desencarnar. O que vocês podem falar sobre esse assunto? A sua programação pode ser mudada. Você pode vir com uma pré-determinação. O Falcone deu um exemplo da esposa dele. Não era para ela ficar, não sei, acho que paraplégica, alguma coisa. Ela trabalhou tanto no bem, fez tanto no bem, que ela ficou mais um tempo e quando ela desencarnou, foi um tropeção, igual ele falou. Foi muito rápido, ela não precisou ficar os 10 anos que foi programado dela ficar na cama. Podemos reprogramar a nossa, né, o nosso, digamos, essa nossa encarnação. Por que não? A gente vem com um propósito e pode fazer muito mais, cada vez melhor com o nosso propósito. A gente se propõe uma coisa, mas a gente faz tão bem feito, ajuda tanto, tá ali fazendo melhor, ajudando em todas as partes, que a gente pode se reprogramar. Deus nos permite isso. Desculpe então, mas a melhor reprogramação é através da caridade. Não Justamente. É o ato de fazer o bem. É o ato. A gente nota isso, pessoas que têm tudo para morrer e não morrem. Incrível, né? Sim. Chega lá e fala, olha, você vai volta. São os fenômenos de quase morte, né? Que já hoje faz parte da ciência. Vou chegar lá e falar, desce que fica lá mais um pouco que... Não tá na Você hora. tá fazendo tão bem feito, né? E alguns desencarnam antes, porque o cara apronta tantas que desgasta seu corpo físico através da bebida, através de drogas, através de uma sexualidade desenfreada, seja lá o que for. Justamente. Só para o pessoal não ficar perdido. De comer demais, tudo isso. Vamos lá que está no finzinho já do tempo aqui. Só o pessoal não ficar perdido aí, quem está assistindo e não viu o Falcone, a esposa dele faleceu de um acidente de carro em que era para ela ficar paraplégica numa cama durante 10 anos. E ela faleceu nesse acidente justamente por isso. Ela fez tanta caridade durante a vida dela aqui que ela foi poupada de ter que pagar, vamos dizer assim, esses 10 anos aí em cima de uma cama. Foi essa a história. A dona Corina está pedindo para corrigir aqui, a dona Etelvina, desculpa, que eu não sei, vocês me desculpem que eu tenho que ficar lendo aqui, às vezes eu não presto atenção, eu perco alguns pedaços do que está sendo dito. Ela falou assim que nunca foi pedido para fazer banho de esfregação de sal no nosso centro. E está pedindo para corrigir aqui. Tá? Não, eu falei que eu aprendi quando você faz o banho de sal, que era para misturar o sal e depois jogar da cabeça até os pés. Certo. Não esfregação, o centro, não, isso é coisa de pequena, que a gente aprendeu lá quando era pequenininha. Não foi o Mensageiros, não. Essa crença é popular. Muitas vezes eu ganho dos meus clientes assim, falar, doutor, eu até ganhei outro dia um potinho de sal grosso, o senhor precisa lavar a cabeça, o senhor precisa lavar a cabeça. É uma crença popular, né? É uma crença, a gente aprendeu desde pequeno. Isso. Vamos lá para ver se tu consegue terminar as últimas perguntas aqui dentro do tempo. A Jussara, ela pergunta sobre as benzedeiras. Tudo que elas fazem de curação tem realmente efeito? Com certeza. Eu, quando era pequena, tive cobreiro. Não sei se vocês sabem o que é isso. Eu tive no pescoço. E
3 anos, eu era pequena, né? Eu fiquei 3 anos com essa, parece uma cobra mesmo, uma pele de cobra, coça, aquilo coça e descama. E o médico que estava acompanhando o tratamento falou para minha mãe, olha, até onde vai a medicina já fomos, agora a senhora procura uma benzedeira. E a minha mãe me levou numa benzedeira, 3 sextas-feiras, e sumiu. Não Então, acontece. aí você vai falar, não, foi o tratamento que o médico fez. Ah, tá. Gente, eu sou neta de benzedeira. Né? Eu sou neta de benzedeira, então eu posso falar com gênero e grau. É maravilhoso. Tanto é que às vezes eu ligo lá, vó, o Silvio tá assim assado. Ah, ela faz a aguinha dela. Então, sensacional. Benzedeira é tudo. Isso aí, vamos para a última pergunta. Só fazendo um apanhado aí de uma coisa que eu aprendi há pouco tempo também. A minha bisavó também era benzedeira e ela veio em um trabalho aí em Boituva, inclusive. E aí foi me explicado, e ela do lado de lá também, que não tinha conhecimento da parte espírita, que uma benzedeira nada mais é que um médium também. Que o médium. Né? É médium. Para ficar claro para o pessoal aí que não tinha esse conhecimento, assim como eu também não tinha. Vamos lá. A Mara, ela pergunta, no caso dos jovens que não tiveram um suporte quando criança, como podemos aconselhá-los ou guiá-los hoje em dia? O contato com a religião é imprescindível. Viu? Eu tenho acompanhado vários detentos que, ao se encontrar com a religião, eles mudam. Sejam religião evangélica, muitos deles se tornam, inclusive, pastores, outros se tornam, inclusive, pesquisadores. Eu não me recordo o nome de todos eles agora, mas chegaram a defender tese. Mas o contato com a religião é imprescindível. Inclusive, na recuperação de toxicômanos, a parte religiosa é vital, seja ela qual for. Perfeito. Então, acho que a gente pode já ir encerrando por aqui, que nosso horário aí já deu. E vamos fazer a prece final. Eu vou chamar uma pessoa aqui que pediu. E aí a gente já faz as despedidas. Vamos ver se a pessoa atende. Estou achando que a pessoa deve estar com um problema lá na internet também. Bom, vamos fazer a prece de encerramento e as despedidas finais, porque o nosso tempo já está no limite já. Então, a outra menina que não fez a prece de abertura faz o encerramento, não é verdade? Então vamos lá. Em vibrações de amor, verdade e justiça, em Deus, Cristo e caridade, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. E que Jesus, nosso mestre e guia, junto a Deus Pai, Criador, continue nos auxiliando, para que aqui possamos estar sempre. Gratidão mais uma vez, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Sérgio, vamos lá? Então, agradecemos a todos os que nos ouviram, estamos muito contentes com essa reunião, né? E esperamos continuar aqui na nossa trilha discutindo temas que realmente possam trazer benefício a todos, inclusive a nós que falamos, né? Um abraço a todos, então. Abraço, gratidão. Márcia? Eu acho que eu mais aprendo do que falo, do que respondo alguma coisa. É muito importante, porque quando você raciocina, você está sempre aprendendo alguma coisa, retendo na memória alguma coisa. Então, eu espero realmente que nós possamos ter estado à altura das respostas, né, que as pessoas nos direcionaram. E eu acho que aqueles que ainda tiverem perguntas, Yuri,
passa para você e você passa para o Sérgio e para o Osvírio. Obrigada pela oportunidade. Um beijo para todos. Priscila? Gratidão mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês e que possamos seguir em frente, né, nessa caminhada. E que a gente vai para aí, como disse a Márcia, a gente só aprende nos nossos encontros, sejam nesse bate-papo gostoso, seja na parte da palestra, da oratória, e que possamos estar sempre aí nessa caminhada, onde a gente se encontra do outro lado. É isso mesmo. Eu queria agradecer primeiramente aos três por terem se colocado à disposição de estar aqui hoje para esse bate-papo, que realmente foi... O tempo passou, a hora que eu olhei, aqui já faltava 10 minutos para acabar, foi bastante proveitoso. E eu acho que foi interessante, por mais que os assuntos sejam até assuntos básicos, muitas das vezes, são assuntos em que muita gente tem dúvidas e que ajudou bastante, inclusive eu que tinha algumas dúvidas que eu pude aproveitar essa oportunidade de esclarecer com vocês aí também. Tá? Muito obrigado a todos, uma ótima semana. E na terça-feira nós vamos continuar, pelo que eu estou vendo, uma mensagem aqui, com uma mesa aí de perguntas e respostas para a gente ir tirando as dúvidas e tendo esse bate-papo gostoso aí que a gente teve hoje. Tá bom? Muito obrigado a todos aí, uma ótima semana. Até terça. Boa noite a todos, uma boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.